Olá, está começando o Momento Espírita. A ingratidão é um sentimento que perturba muito o relacionamento entre as pessoas, provocando ressentimento naqueles que doaram de si sem serem reconhecidos. Para nos falar sobre os meandros da ingratidão, está aqui conosco Saulo César, vice-presidente da Federação Espírita do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Saulo. Eu é que agradeço, Ana, a oportunidade de estar aqui conversando com você, com os seus ouvintes, falando um pouco sobre Espiritismo, um programa que tem uma audiência muito positiva e tem essa característica de levar um pouquinho da mensagem da doutrina espírita, que é uma mensagem de consolo e esperança para todas as pessoas que nos assistem nesse momento. É um prazer muito grande estar aqui com Muito vocês. grata. Bom, para abrir a nossa temporada de perguntas, eu gostaria que você comentasse a seguinte afirmação. A percepção da ação da ingratidão das pessoas para conosco é um sentimento bem corriqueiro na nossa sociedade. Nós tendemos a nos achar credores na maioria das situações e poucas vezes reconhecemos o bem que recebemos. Olha, esse é um aspecto interessante da ingratidão, porque muitas vezes as pessoas, elas se focam naquelas coisas que são transitórias. E é isso que o Espiritismo vem trazer para a gente de proposta, para que a gente comece a olhar a nossa vida a partir de uma perspectiva um pouco diferente. Porque a gente normalmente analisa a ingratidão por aquilo que a gente não recebe, mas a gente nunca olha aquilo que a gente recebe. A oportunidade da vida como uma escola, a oportunidade da gente estar aprendendo, estar lidando com situações diferentes. E muitas vezes nós ficamos muito apegados no nosso eu, no nosso orgulho, na maneira como a gente vê o que a gente sente, o que a gente pensa, como sendo a única perspectiva. E daí a gente tem essa relação de achar que tudo o que acontece em nossa volta tem algum sentido para a gente, e quando a gente não é atendido, a gente se sente vítima de ingratidão. Mas muitas vezes nós temos o benefício daquilo que a gente recebeu por outras vias, por outros mecanismos, mesmo que não sejam aqueles que a gente esteja esperando como sendo o retorno das nossas ações, mas a gente recebe de outra forma. Às vezes um amigo não nos compreende, mas nós temos em casa afetos que são muito caros. Às vezes a família não nos compreende, mas nós temos oportunidade no trabalho de pessoas que estão conosco, que colaboram. Então, a providência divina, ela sempre equilibra. Se a gente começar a olhar um pouquinho de lado, a gente sempre vai perceber que tem algo de positivo que nós estamos recebendo. Saulo, na verdade, a gente tem por hábito quantificar os males em vez de quantificar os bens, né? É interessante porque a gente tem a característica de multiplicar aquilo que a gente faz de positivo e de subtrair aquilo que a gente recebe, né? Porque muitas pessoas valorizam muito aquilo que fazem, mas não percebem aquilo que recebem em troca. Mas isso é natural, porque muitas vezes o que é negativo é aquilo que nos fere, é aquilo que marca mais, dado ao nosso grau de evolução. Porque a gente está afeito mais a essas coisas que são negativas. Então, quando nós recebemos alguma coisa que nos desagrada, aquilo tende a fazer uma cicatriz muito forte. Na medida em que a gente vai se conhecendo, que a gente vai se respeitando, que a gente vai entendendo o motivo pelo qual a gente está na Terra, a gente vai percebendo que essa maneira de ver as coisas é uma maneira equivocada. Que muitas vezes nós somos os grandes beneficiários e a forma como a gente retribui o mundo daquilo que ele nos oferece, às vezes está muito aquém das bênçãos que a gente recebe. Você acha que está faltando mais um culto de gratidão nas pessoas? Olha, é interessante a gente observar porque na atualidade a gente vê isso muito nas crianças, de um respeito maior pela natureza, de uma busca de compreensão de sentido, de uma valorização das coisas que estão à nossa volta, que sempre estiveram, mas que muitas vezes a gente não deu a devida importância. Na medida em que a gente vai evoluindo, como sociedade, como indivíduo, esse sentimento de gratidão, esse sentimento de reconhecimento daquilo que nós recebemos de bom, tende a aumentar cada vez mais. Nós percebemos as crianças hoje em dia com um senso de respeito à natureza, com um senso de sustentabilidade, de uma atitude que leva exatamente a isso, a uma gratidão e a um respeito por aquilo que nós temos. É engraçado porque na década de 60 ficou muito famoso um livro chamado Poder do Louvor. E isso foi esquecido, né? Foi uma febre. Eu me lembro que aqui no Brasil chegou por volta do final da década de 70 e eu me lembro que a minha família
falava muito sobre isso, né? E outras religiões, como a Seishonoe, por exemplo, tem muito isso, o budismo tem muito isso, né? O espiritismo até que não muito, né? Mas eu me lembro que houve um tempo em que se despertou um pouco, meio na moda, sobre essa questão do poder do louvor. Do louvar, não no sentido, muitas vezes as pessoas se equivocam no sentido de louvar a Deus significa que eu vou ter alguma coisa de positivo, aí vira uma moeda de barganha, né? Exatamente. Eu dou 10 para receber 20 como se Deus não soubesse fazer conta, né? Mas na verdade, o louvor, esse reconhecimento do sagrado, do divino, que a nossa sociedade vai resgatando aos poucos, ela nos harmoniza, nos afiniza, nos coloca em contato com esse aspecto divino que existe dentro de cada um de nós. E aí o nosso aspecto mais humano, aquele transitório, que está suscetível a dores, está suscetível a sofrimentos, ele deixa de ser o ponto focal das nossas preocupações. Esse resgate do sagrado, o resgate do divino que a gente tem visto, inclusive, quando a gente analisa do ponto de vista psicológico, as pessoas que têm esse senso de religiosidade, que não tem nada a ver com religião, porque a pessoa ela pode ter uma profunda religiosidade e mesmo assim não ter uma religião formal instituída, como ela pode ter uma religião em que ela vai à missa, vai à igreja, vai ao centro espírita, mas ela não tem aquela religiosidade interna. Quando as pessoas têm isso, elas são menos suscetíveis a depressões, a problemas de saúde e quando esses problemas acontecem, elas tendem a se recuperar de uma maneira mais rápida, porque elas vinculam a própria existência a algo sublimado ou transcendental. Eu também percebo que a questão da ingratidão, né, dessa sensação, né, de estar cercado de ingratidão, é um pouco de egocentrismo, né? O mundo girando em torno da gente. O mundo tem que me atender, o mundo tem que me satisfazer. Se eu não estou feliz, a culpa é do mundo. E a gente se pergunta assim, será que nós estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer em prol da nossa felicidade? Tem uma frase que nós gostamos muito que diz assim, a felicidade sempre está onde a gente a coloca. O problema é que a gente nunca coloca onde a gente está. A gente sempre coloca se eu tivesse esse emprego, se o meu marido, se a minha esposa agisse dessa forma comigo, se os meus filhos, se as condições mudassem, e a gente vai condicionando a nossa felicidade. E aí, quando a gente não tem o retorno, a gente se sente como se fosse agredido, e aí surge o sentimento de ingratidão em relação às pessoas, achando que elas não corresponderam à nossa expectativa. O mundo me deve. Né? Tem até uma mensagem de Emmanuel que diz assim, quando o ser se arrasta pelo dia, esperando ser servido em todas as ocasiões, ele certamente não será feliz. E o exemplo de Jesus e a proposta da doutrina espírita é exatamente que a gente mude esse patamar, que a gente saia desse egocentrismo e perceba que o importante é amar, o importante é respeitar, o importante é agir, porque não há bem maior do que a consciência em paz consigo mesma, aquela que reconhece que tudo o que ela faz está de acordo com aquele sentimento que ela tem do que é certo. Porque também nós não conseguimos identificar o que é certo para o outro. A gente só pode saber o que é certo para a gente nos momentos específicos das nossas vidas. Quando essa consciência se harmoniza, a gente sente muito mais uma gratidão por cada coisa que nos é oferecida e aquelas coisas que nós não recebemos, a gente percebe aquilo como sendo um momento do outro, um momento às vezes que ele não está preparado, que às vezes ele não teve a oportunidade de entender o que a gente fez, né? Porque a gente também tem a mania de fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente, sem saber o que o outro quer. O que o outro quer. Nós temos um caso muito interessante de uma pesquisa que foi feita e mostraram para uma criança pequena o que é uma blusa de frio e perguntaram, o que é isso? E a criança respondeu, olha, isso é algo que a minha mãe coloca em mim toda vez que ela está com frio. A mãe sente o frio e veste a criança. E muitas vezes a gente dá para o outro aquilo que a gente acha que seria melhor para nós mesmos. E quando o outro não recebe aquilo do jeito que a gente gostaria, a gente se estranha. Mas será que eu parei para pensar? Será que o outro queria exatamente aquilo? Será que eu fiz o melhor para o outro, que é diferente de mim? Que ele não tem as mesmas perspectivas, não tem a mesma visão, né? Não é uma questão de ingratidão. Na verdade, eu posso estar oferecendo algo que a pessoa não gostaria.
Porque não é o Porque- escopo dela, porque é né? diferente, né? Porque as pessoas são diferentes. Saulo, quais são as consequências vibratórias para quem se sente mal reconhecido em suas ações e naquele que não reconheceu as ações dos outros? São dois aspectos diferentes, mas muito interessantes, porque a pessoa que ela se sente vítima de ingratidão e ela não reflete sobre se realmente aquilo foi uma ingratidão ou se foi ela que não compreendeu a ação do outro, ela começa a se harmonizar com energias negativas, porque ela começa a alimentar as coisas ruins dentro dela mesma. E a gente sabe que a gente vai acumulando coisas ruins, como sentimento de culpa, de raiva, e nós encontramos pessoas, às vezes, com 60, 70, 80 anos, que quando nós conversamos com ela, ela tem um trauma de ingratidão, às vezes, da juventude, às vezes, do começo da vida amorosa, que ela trouxe dentro daquilo. Isso é uma corrente que vai acorrentando a pessoa, prendendo ela em situações que muitas vezes ela não gostaria de estar. O perdão, nesse ponto, é a principal medida terapêutica para resolver. Porque o perdão é aquela tesoura que vai lá e nos liberta daquele sentimento que muitas vezes a outra pessoa às vezes nem se lembra do que fez, mas a gente guarda aquilo dentro da gente. Então, em todas as situações, quando a gente se afiniza vibratoriamente com emoções negativas, as consequências elas são psicológicas, porque a gente tende a repetir esse comportamento e elas, a psicologia mostra isso hoje em dia, elas também têm reflexo no nosso corpo físico. Porque na medida em que a gente está bem, que a gente está em paz conosco mesmo, o nosso sistema imunológico funciona melhor, as nossas vibrações funcionam melhores e nós conseguimos atuar de maneira positiva no mundo. Agora, a pessoa que muitas vezes ela é ingrata com aquilo que ela recebe, isso é da lei. Mais cedo ou mais tarde ela vai reparar isso, né? O importante é que nós não sejamos o mecanismo de reparação, que a providência divina vai saber, no tempo adequado, oferecer àquela pessoa a oportunidade de aprendizado. E nós devemos seguir a nossa vida livres desse sentimento, porque o principal beneficiário seremos nós mesmos. Bom, outra situação, aliás, uma das situações mais dramáticas do quadro da ingratidão são os relacionamentos amorosos, né? Nós temos como prática, nos ressentimos de não sermos amados, né? Na mesma medida em que a gente ama, e consideramos essa falta de amor como uma situação de ingratidão. Eu gostaria que você comentasse essa afirmativa após o intervalo. Aguarde um instante só, nós voltamos já com mais questões sobre ingratidão. E quem responde para nós é Saulo César Ribeiro, vice-presidente da Federação Espírita do Distrito Federal. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com Saulo César Ribeiro, vice-presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, sobre a ingratidão. Saulo, no bloco anterior, eu fiz um comentário com você de que uma das situações mais dramáticas no campo da ingratidão são os relacionamentos amorosos. E as pessoas se sentem menos amadas do que, na verdade, endereçaram amor ao outro, e isso acaba gerando uma situação de ingratidão. O que você teria para dizer aos nossos telespectadores sobre essa situação? Ana, quando a gente reflete como é que os relacionamentos são construídos na nossa atualidade, a gente percebe que muitas vezes o problema começa lá atrás. Começa nas primeiras aproximações, no namoro. Na minha época tinha namoro, noivado, casamento. Hoje tem uma fase anterior, né, conhecida como ficar, né? Mas as pessoas elas vão para essas relações muitas vezes sem compromisso.
e cheias de expectativas em relação ao outro. E aí nós começamos aquela sementinha que pode mais tarde redundar nesse sentimento de ingratidão. Porque muitas vezes a nossa expectativa ela é elevada em relação ao outro. Nós buscamos o homem perfeito, a mulher perfeita, o namorado perfeito, a namorada perfeita. Mas será que nós somos as pessoas perfeitas? Será que nós temos condições de oferecer essa perfeição que muitas vezes a gente busca? A gente vê pessoas que muitas vezes começam a fazer lista, não, eu quero uma pessoa que seja assim, assado, assado. Aí o tempo vai passando, a gente vai abrindo mão de algumas coisas, né? Porque não encontra a pessoa perfeita, né? A pessoa perfeita no mundo de provas e expiações, ela não existe. Então, está relacionado a essa expectativa que nós criamos, né? E muitas vezes no relacionamento, nós temos a tendência de buscar no outro aquilo que compense as nossas fragilidades, de usar o outro muitas vezes como muleta para as nossas imperfeições, quando nós sabemos que ninguém pode resolver os nossos problemas a não ser nós mesmos. Nós temos companheiros de caminhada, nós temos amigos, nós temos pessoas que estão ao nosso lado, que pode ser um esposo, que pode ser uma esposa, mas são companheiros. Nós não devemos colocar sobre essas pessoas o peso de carregar a nossa própria vida. Jesus dizia, cada um tem a sua cruz, e é muito difícil compartilhar isso. Então é um problema que surge lá no começo. Se nós começarmos a nos aproximar do outro, buscando conhecê-lo, nas suas limitações, nos seus problemas, nos conhecendo, a gente desenvolve um relacionamento mais franco, mais aberto, que não dá espaço para ingratidão, porque ele não está fundamentado na expectativa excessiva e nem nessa fraqueza que a gente coloca sobre as outras pessoas. Você não acha também que existe uma perspectiva de não levar em conta a mudança que acontece, né? Nós somos seres em construção, em mudança, em transformação, e de repente os nossos caminhos mudam de direção. E aí o outro se sente, nossa, fulano está sendo ingrato comigo. Como se a outra pessoa fosse um objeto, né? Que a gente colocasse em cima de uma prateleira para enfeitar a própria vida e ele tivesse a obrigação de ficar ali para sempre. Imóvel. Né? Imóvel, né? Sem nenhuma mudança. E o ser humano, ele é uma criatura de mudança. Nós não somos hoje as pessoas que éramos há 10 anos atrás, somos muito diferentes das que éramos há 20 anos atrás. Essas mudanças, muitas vezes, elas são percebidas de uma forma negativa. Mas aí é uma responsabilidade por parte daquele que está mudando, de conduzir essa mudança com transparência, com amor, para que, se houver a necessidade de uma ruptura, ela seja uma ruptura com base no amor, né? Com base naquele amor que reconhece no outro indivíduo e que quer o bem dele, mas que quer também o seu bem. Jesus falava amar ao próximo como a si mesmo. Então é impossível amar o outro mais do que se amar. Mas essa compreensão deve partir dos dois lados, para que tanto aquele que está mudando saiba também que o outro é um companheiro e vá informando, porque a gente vê casais, por exemplo, em que a esposa ou o esposo acha que está tudo bem, depois de 19 anos de casado, um vira para o outro e fala assim, olha, eu não gosto mais de você, eu tenho outra pessoa, e a pessoa toma um susto, né? Porque não participou desse processo de mudança. Os homens, quando se dedicam muito à vida profissional e esquecem as mulheres em casa, felizmente isso tem mudado, porque as mulheres estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, mas a gente percebe muito isso. Um parceiro começa a se distanciar do outro, e quando o outro fica, ele ainda fica com aquela ilusão de que o relacionamento está naquelas mesmas bases e a outra pessoa tomou um caminho sem comunicá-lo. Por isso é que na vida a dois, o diálogo, o companheirismo, a troca é algo que deve ser feita diariamente, para que a pessoa não se sinta nem ferida, nem fira alguém, às vezes com respeito a si, mas sem tomar o cuidado com a fragilidade do outro. Outra situação também muito comum, né, no campo no qual nós vemos ingratidão é no caso de filhos em relação aos pais e vice-versa. É como se fosse uma obrigação tácita, né, dos filhos terem gratidão, quando na verdade deveríamos ser gratos por tudo que recebemos, né, não com o peso de uma obrigação, né? Eu fui seu pai durante tantos anos, então você me deve. É como a mãe que cobra cada gota de leite, né, que utilizou para amamentar a criança, né? Mas esse é um sentimento que muitas vezes caracteriza uma forma de pensar, às vezes um pouco prepotente, né? Porque o pai e a mãe muitas vezes acreditam que o filho é propriedade deles. E a doutrina espírita nos informa que os filhos são
espíritos que têm experiências milenares em outros campos e que quando eles vêm, eles têm os pais têm a responsabilidade de educá-los. E é nesse ponto em que muitas vezes ocorre o problema. Não é na natureza da criança, mas é na responsabilidade que o pai e a mãe têm de imprimir neles valores. Então, não se ensina a criança valores religiosos, não se ensina a criança valores morais, não se tem a responsabilidade de educá-la. Muitas vezes se terceiriza a educação para a escola ou para o mundo e depois se cobra que aquela criança atue com a gente como se nós tivéssemos sido os mentores. Então, é um processo de educação. E quando chega a juventude, é o momento do exercício do respeito. Do respeito que aquele indivíduo que está na juventude, ele está procurando o seu papel no mundo. É natural que ele busque alternativas diferentes, porque ele está tentando se encontrar. Mas se houve essa base de educação, de amor, de afeto, se houve o respeito na juventude, mesmo que haja esse distanciamento, mais tarde a criatura reconhece. E a gente percebe isso de uma forma muito bonita, quando filhos começam a se aproximar dos pais a partir dos 30 anos e começam a valorizá-los, né? Então, é sinal de que a semente foi plantada. E uma semente plantada, ela dá frutos, né? Nós precisamos confiar naquilo que a gente faz, sem ter a prepotência de que a pessoa vai responder no nosso tempo. Há uma relação, na sua opinião, entre humildade e ingratidão? Existe uma relação, porque o sentimento de humildade, muitas vezes as pessoas pensam em humildade como subserviência e é completamente diferente, né? Nós podemos ter pessoas subservientes e profundamente orgulhosas. Humildade também não é ausência de recursos materiais. Nós podemos encontrar pessoas que têm muitas posses... Nem de autovalorização. Nem de autovalorização. Pessoas que têm muitas posses, mas que são humildes. E pessoas que têm poucas coisas e que são profundamente orgulhosas, né? A humildade é uma autoconsciência profunda sobre aquilo que eu realmente sou, aquilo que eu realmente posso. E se a gente for observar, a gente pode isoladamente tão pouco, né? Nós estamos aqui hoje num programa de televisão, mas nós temos as pessoas que trabalharam para fornecer eletricidade, o marceneiro que proporcionou o móvel, as pessoas que estão filmando, gravando, dedicando o tempo delas, as pessoas que estão nos assistindo em casa. Ou seja, para que nós construamos alguma coisa, nós precisamos muito do outro. Nós precisamos de cada detalhe. A humildade é esse reconhecimento de que eu faço parte do mundo, mas que eu não sou o mundo. Que o mundo é muito mais do que aquilo que eu tenho condições de realizar. E quando a pessoa não tem esse sentimento, não tem essa consciência, ela cai naquele equívoco de achar que o ponto de vista dela, a maneira dela ver, são os mais importantes. Quando a gente não consegue, numa sociedade como a nossa, realizar nada em absolutamente sozinho. E quando a gente começa a ver o valor do outro, a gente começa a ser grato pelo que ele fez. Nós temos um companheiro no movimento espírita que nos trouxe uma experiência muito interessante. Ele estava fazendo uma palestra e disse que ele falava assim, olha, eu não entendo nada de laranja, eu falo porque eu gosto de falar, minha área é comunicação. Mas todo dia de manhã eu tomo um copo de suco de laranja. E eu não tenho a menor noção de como é que essa laranja veio parar aqui. Se eu tiver que plantar alguma coisa, provavelmente a coisa vai, né, morrer. E ele conta que ao final da palestra veio um senhor e falou para ele assim, seu Meri, não precisa preocupar não, eu sou um agricultor, o senhor continua fazendo as palestras que eu vou continuar plantando as laranjas, né? Então, quando a gente reconhece isso, né, o quanto o outro nos ajuda, a gente percebe que nós temos muito mais motivos para gratidão. Saulo, qual seria a relação, então, entre humildade e ingratidão? Quando falamos dessas duas questões, a primeira coisa que nós temos que esclarecer é o verdadeiro sentido da humildade, que não significa subserviência, que não significa falta de posses materiais, né? Nós podemos ter pessoas que têm muitas posses, mas são profundamente humildes, e temos pessoas que às vezes lhes falta muito, mas são profundamente orgulhosas, né? E nem é também um autodesprezo. Mas é interessante que humildade representa exatamente essa autoconsciência profunda do que eu sou, como é que eu vivo, o que está em volta de mim. Se nós pararmos para refletir um pouquinho, nós vamos perceber que ninguém constrói nada isoladamente.
tudo o que a gente faz, principalmente na sociedade moderna, nós dependemos uns dos outros, né? Nós estamos aqui num programa e nós tivemos a pessoa que trabalhou na usina elétrica para fornecer energia, o marceneiro que construiu os móveis, as pessoas que estão filmando, gravando, que vão editar, os telespectadores que vão ver. Ou seja, não é uma realização individual. Nós temos a nossa parcela de contribuição. Isso é humildade, é entender o que eu faço dentro de um contexto muito maior. Quando a gente compreende isso, a gente passa a perceber que eu estou oferecendo a minha parte, que o outro está oferecendo o que ele pode e que nessa soma nós vamos construindo a sociedade em que a gente vive. E isso afasta esse sentimento de ingratidão, porque eu tenho consciência daquilo que eu estou oferecendo e do que o outro está contribuindo. Saulo, nosso tempo já está se encerrando. Eu queria um fecho. Assim, o que você poderia dizer para os nossos telespectadores, assim, uma bula, um receituário, para você não provocar ingratidão nos outros, não despertar esse sentimento, né? Ah, fulano foi ingrato comigo, né? E não provocar, né, isso nas pessoas. Olha, eu acho que a gente sempre tem que lembrar que quando a gente fala de questões morais, né, Jesus é sempre o nosso modelo e guia. E sempre que a gente estiver numa situação em que a gente, de certa forma, se sinta, né, vítima de ingratidão, da gente lembrar daquela figura amorosa de Jesus que deu tanto para a humanidade e, no entanto, recebeu tão pouco até os nossos dias, que ainda permanece muitas vezes desconhecido. Então, que nós tenhamos essa consciência, né, do que nós somos, daquilo que nós estamos fazendo e da grande bênção que é a vida em todas as suas manifestações, né? Paulo de Tarso dizia assim, em tudo dai graças. Na medida em que a gente for nos orientando para aquilo que nós temos de positivo nas nossas vidas, observando as coisas boas que nós recebemos, nós vamos nos livrando desse sentimento de ingratidão. E com relação a não ser ingrato com ninguém, vale sempre as palavras de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Muito obrigada, Saulo. Eu é que agradeço, Ana, agradeço esse tempo que a gente passou junto, que foi muito agradável, agradeço aos telespectadores que nos veem, que nos ouvem e desejo muito sucesso ao seu programa. Muito obrigada. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Muito grata.